convite para a diretora Patrícia, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Colégio Lisboa, primeira vez que eu venho falar para pais aqui na região metropolitana. Sou juiz desde 1998, passei por várias comarcas, como a gente chama. Comecei em Santiago, Filtração, José do Ouro, Casca, e agora eu estou lá no norte, bem no extremo norte do nosso estado, no Frederico Westphalen. 30 quilômetros da divisa com Santa Catarina. E nesses meus mais de 13 anos como juiz, uma das funções que eu sempre exerci foi ser o juiz da infância e da juventude. Então, em todos esses lugares por onde eu passei, eu sempre fui juiz da infância e da juventude. Sempre acompanhei muito essa questão, tanto na questão da área de proteção das crianças e dos adolescentes, mas também na área da responsabilização, onde eles praticam fatos considerados crimes. E ao longo dos últimos 3 anos, mais ou menos, durante todos esses anos eu sempre fui em várias escolas de diversos municípios aí, que eu já perdi até as contas. Mas em 2009 e 2010, especialmente, nós fizemos um projeto lá em parceria com várias instituições, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, instituições privadas também. O nome do projeto era chamado Todos na Escola. Nós fomos em todas as escolas de Frederico Westphalen, em todos os 7 municípios, e tinha todo um cronograma. Nós falávamos com os jovens e sempre falávamos à noite com os pais. Por 2 anos nós tivemos essa experiência que foi muito positiva. Então eu digo tudo isso para destacar a importância do tema que eu pretendo dividir com vocês hoje. Fazer uma reflexão com vocês hoje sobre essa questão do papel da mãe, do papel do pai, do papel da família, que no meu ponto de vista é de extrema importância para o nosso país. Tem muito a ver com a questão da violência que nós vivemos hoje. Assim como vocês são mães e são pais, alguns, eu também sou, me preocupo muito com essas questões. Então eu queria fazer uma reflexão sobre o papel da família, sobre o papel da mãe, sobre o papel do pai. Como foi dito aqui, nós estamos há 8 dias daquele dia que nós comemoramos como o Dia das Mães. E a minha reflexão não é uma reflexão no sentido de trazer muitas flores, para falar coisas às vezes tão positivas assim. É uma reflexão um pouco crítica, que talvez não sirva para nenhuma das pessoas que estão aqui. E no mais das vezes, esse discurso é dado, essa fala é feita para aqueles que talvez nem precisassem ouvir. Mas eu acho importante nós discutirmos isso juntos, colocarmos algumas ideias. No final, se vocês quiserem fazer uma pergunta, ou sobre outro assunto que vocês tenham curiosidade, eu fico à disposição também. E se quiserem me interromper e me perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade, que a conversa é bem informal, não é uma palestra, uma conversa informal que eu queria ter com vocês hoje. Tá bom? Eu queria começar dizendo uma coisa que eu tenho observado, e tem um pouco a ver com o que a diretora falou agora há pouco. Nos últimos 30 anos, eu diria, nos últimos 30, 20 anos, me parece que a estrutura da família mudou bastante. Mudou o perfil dela e também a forma dela se relacionar com os seus filhos, com as crianças. Mudou por várias razões. O perfil mudou em função dos avanços tecnológicos, em relação também ao fim de certos preconceitos. A própria lei do divórcio veio agora no final dos anos 70. Antigamente, como foi dito aqui antes, a família tradicional era aquela realmente: pai, mãe, casados, os filhos. O pai era quem trabalhava, a mãe era dona de casa. Esse era o padrão da família tradicional, digamos assim. Há uns 30 anos atrás, ele era um modelo predominante. Como eu disse, o tempo mudou. E hoje está bem diferente dessa organização. Hoje nós temos ainda pais e mães com seus filhos, mas 90% dos casos, ambos trabalhando, ambos tendo que buscar o sustento da casa. Nós temos hoje famílias compostas só pelo pai e os filhos, pela mãe e os filhos,
ou por outros cuidadores também, às vezes um avô, um tio. Então, essa estrutura de configuração da família mudou bastante nos últimos tempos. E um outro modelo que eu acho que mudou, e esse mudou do meu ponto de vista de forma equivocada, é o que eu queria também discutir com vocês. Porque quando nós tínhamos aquele modelo anterior, o perfil, a forma como os pais se relacionavam com os filhos era bem diferente. Era diferente no sentido de eles estarem extremamente presentes no dia a dia dos filhos, de eles serem rígidos na educação, no sentido de cobrar essa educação dos filhos, no sentido de fixar limites dos filhos, de exigir respeito. Como eles estavam sempre próximos, isso era algo que acontecia com muita precisão. Eu vejo aqui que tem pessoas de várias gerações aqui presentes, e certamente aqueles de gerações mais antigas vão concordar comigo que nesse perfil, eu diria, dificilmente um filho levantava a voz com o pai e com a mãe. Normalmente os almoços e as jantas eram todos em família. No interior, especialmente, eu não sou do interior, eu nasci aqui em Porto Alegre, fui para o interior agora, com 20 e poucos anos, quando eu passei no concurso, mas no interior, a forma como os filhos se dirigiam aos pais era senhor e senhora. Eu não estou dizendo que esse é certo e que agora está errado, estou só fazendo uma reflexão sobre isso. E isso se reproduzia também na forma como os filhos se comportavam fora de casa. Porque a educação era rígida dentro de casa e eles demonstravam isso fora de casa. Eu tenho 41 anos, mas lembro perfeitamente, estudei na década de 80, final dos anos 70, início dos anos 80, sempre em escola pública em Porto Alegre, estudei no Instituto de Educação e no Colégio Júlio de Castilhos. Mas eu lembro perfeitamente, principalmente no ensino fundamental, como se chama agora, que antes era primeiro grau, eu me lembro claramente que o professor para nós não era o professor, nós nos dirigimos ao professor, a professora como senhor ou como senhora. Essa história de tia é algo que eu comecei a ouvir quando eu estava já terminando o meu primeiro grau. E hoje em dia, pelo menos aqui nessa região agora, de Canoas, aqui onde nós estamos em Canoas, em Porto Alegre, eu não conheço tanto, porque como eu disse, já faz 13 anos que eu estou fora, eu moro no interior, mas pelo menos na realidade que eu vivo hoje, às vezes eu vou em escola e vejo os alunos se dirigir ao diretor, ao professor, por apelido, de uma forma assim, bem diferente de como era no meu tempo, digamos assim. Eu lembro que o diretor era aquele que todos tínhamos o maior respeito. Então, essa situação mudou, e mudou também, no meu ponto de vista, como consequência daquilo que vem de dentro de casa. Hoje em dia não é nada de anormal, por exemplo, um aluno desrespeitar um professor em sala de aula. Não sei se isso é a realidade de vocês, confesso que ninguém me falou nada a respeito aqui de Lisboa, a respeito disso. Eu estou falando por experiência de outros locais, mas na realidade que eu vivencio hoje, é bem comum isso acontecer, e às vezes o professor, quando tenta impor a sua autoridade, o aluno já está no celular, já chama a mãe entra com o pé na porta, já dizendo que vai processar o professor, a escola, o diretor e todo mundo. Numa inversão, muitas vezes, quando se espera que a mãe ou o pai vai ir lá e vai chamar atenção, vai se colocar ao lado do educador, no sentido de educar o filho, ele vem e faz o contrário. Então, essa realidade um pouco decorre dessa mudança de modelo que eu vinha falando lá no início, de pais presentes que assumiam o seu dever de educar os filhos e não delegavam esse dever para outras pessoas, para o professor, para a empregada, para a tata, para o professor da creche,
para o vizinho, ou pior, para o amigo. É nesse sentido que eu digo que mudou em grande parte esse modelo. Não digo que seja esse o caso das famílias de vocês, talvez não seja o caso de nenhuma das famílias que esteja aqui presente, pode ser que seja. Isso eu deixo para vocês pensarem e refletirem sozinhos a respeito dessa questão. Mas eu acho que é fundamental nós repetirmos algumas coisas, mesmo que vocês já saibam disso. Mesmo que vocês tentem fazer o certo, fazer o melhor para os filhos de vocês. E nesse sentido eu queria dizer o seguinte, que nós como pais, como mães, nós não podemos jamais esquecer que quando o nosso filho nasce, fazendo uma comparação que talvez não fosse a ideal, mas é como se fosse uma folha de papel em branco. Quando um ser humano vem, quando ele é concebido, quando ele nasce, ele é como se fosse uma folha em branco. Ele não tem vício algum, ele não é agressivo, violento, ele não é mal educado, ele não é triste, ele não é depressivo, ele é como se fosse uma folha de papel em branco. E aquelas características que vão predominar nele ao longo da vida dele vão depender daquilo que os pais, em primeiro lugar, vão escrever nessa folha em branco. Os valores que aquela criança, futuro adolescente, futuro adulto e cidadão, ele vai desenvolver e mostrar para a sociedade, vai depender muito do que nós escrevemos em letras maiúsculas no início dessa folha em branco. Valores como amor ao próximo, educação, respeito aos mais velhos, ética, honestidade, tudo isso aí vai depender, a forma como ele vai se portar, vai depender muito daquilo que nós passarmos para eles. E dentro dessa folha em branco, eu chamaria a atenção para vocês, de algo que é fundamental hoje e que muitas vezes não vem sendo escrito nessa folha em branco, que são palavras como não e como limite. Esse, no meu ponto de vista, é, sem dúvida alguma, uma das dificuldades, uma das carências que nós, infelizmente, identificamos em muitas famílias. Pais que esquecem de passar para os seus filhos que eles não podem fazer tudo aquilo que eles querem fazer. Pais que nunca, ou que quase nunca, dizem essa palavra, não. E é não porque isso, porque aquilo, porque isso não pode, por essa e por aquela razão. E quando nós esquecemos de colocar essas palavras, quando nós esquecemos de transmitir esses ensinamentos, de que existem coisas que nós podemos fazer e que existem coisas que nós não podemos fazer, nós criamos jovens que vão crescer achando que podem fazer tudo o que quiserem. Então eu diria que dentre as primeiras coisas que um pai e uma mãe comprometidos, que querem que seus filhos sejam vencedores quando adultos, eu acho que um dos primeiros pontos que eles devem focar e escrever naquela folha em branco é justamente esse. É de saber que existem limites. E esse é o papel do pai, o papel da mãe, o papel daquele que está criando aquela criança, independente